Pessoal, poucas vezes eu vi uma pipocada, um recuo, uma covardia, tá? Gustavo Gayer botou o rabinho entre as pernas, tá aqui, né? Deputado que ofendeu Gleisi e Alcolumbre pede desculpas ao presidente do Senado, mas fica sem respostas. Ele ficou realmente preocupado, porque vocês lembram que ele fez aquela publicação dizendo que ele estava imaginando ali o trisal entre Alcolumbre, Mota e Gleisi. E o Alcolumbre falou que ia partir para cassação do Gayer. E o Alcolumbre é um cara poderoso, ou seja, é um cara que articula. Se o cara consegue ser o presidente do Congresso Nacional, né, se o cara consegue articular para ser presidente do Senado, o cara consegue articular para caçar o Gayer. A gente vai estar na mão dos advogados para analisar o que é possível fazer. Mas vocês estão avaliando representar então o Gayer por causa dessas declarações? Fortemente. E de fato, as informações que começaram a surgir dos bastidores do Congresso era que o caso era de cassação, tá? E aí o Gayer tremeu na base. E aí ele gravou até vídeo, tentou ligar para o Alcolumbre, gravou vídeo pedindo 1000 desculpas. Algumas horas depois eu deletei o post antes de virar notícia na imprensa. Eles aproveitaram essa brecha para desviar o foco. E é isso que eles estão tentando fazer agora. Eu percebi que era uma tuitagem que não foi muito bem elaborada, infeliz, deletei. E peço desculpas, porque a minha intenção não era ofender o presidente do Senado, Alcolumbre, e em nenhum momento eu tive a intenção de ofender, atacar o presidente do Senado. Inclusive já mandei um áudio para ele, já conversei com alguns senadores, pretendo falar com ele pessoalmente, que em nenhum momento eu tive a intenção de atacar. E aí a CNN tá falando até que há uma força-tarefa montada pelo PL do Bolsonaro para tentar salvar o Gayer lá com o Alcolumbre. É uma coisa... Agora, lembrando, pessoal, essa figura, ele é réu, tá? A PGR pediu a prisão dele por racismo. Vocês lembram daquele episódio? Qual que é o QI médio da humanidade? Você viu? Da humanidade não, mas eu vi, a gente falou isso aí. Tem esse corte, 100, eu acho que é 100. 100. O QI médio da humanidade é 100. Quanto que é no Brasil? Menos de 80. 85. Subiu? Não, 85. Se for menos de 80, uma pessoa que tem um QI menos de 80, ela não sabe dar partida no carro. O Brasil está hoje emburrecido. E eu não falo como se fosse uma ofensa, porque são vítimas de uma ideologia. O Brasil está emburrecido. Como é que você quer que a democracia dá certo? Não tem como. Aí você pega e dá o título de eleitor para um monte de gente emburrecida. 90? Hã? Sabia que tem macaco que tem QI de 90? Eu vi isso aí também. 72 na África, o QI. Não dá pra gente esperar alguma coisa da nossa população. Aí você vai ver na África, quase todos os países são ditadores. Quase tudo lá é ditadura. Democracia não prospera na África. Por quê? Para você ter uma democracia, você tem que ter um mínimo de capacidade cognitiva de entender entre o bom e o ruim, o certo e o errado. Então tentaram fazer democracia na África várias vezes. O que acontece? Um ditador toma tudo, toma conta de tudo e o povo... O Brasil tá desse jeito. Eu queria comentar 3 coisas sobre isso. Primeiro, eu queria saber quanto de QI precisa para pegar um carro bêbado, né? Ou seja, para tomar todas, talvez usar até outros entorpecentes ali, que não seja só o álcool, e pegar um carro, matar 2 pessoas e ainda deixar uma terceira na cadeira de roda pro resto da vida, tá? Quanto que precisa de QI pra isso? Um macaco consegue fazer isso? Não sei, né? Então, eu queria essas análises também da turma aí. Inclusive, alguém podia ter apresentado essa pergunta ali no podcast. Outra coisa, ele foi denunciado porque isso aí teve uma sequência, tá? O Silvio Almeida fez uma publicação a respeito disso, que eles estavam representando contra o Gayer. Em função, o Silvio Almeida na época era o ministro de Direitos Humanos, tá? E aí, o Gayer publicou especificamente contra o Silvio Almeida, tá? Dizendo assim, olha, esse Silvio Almeida é mais um que tá aí para provar que QI baixo é fundamental para apoiar ditaduras. Infelizmente temos um ministro analfabeto funcional e completamente desonesto. Aí é o seguinte, virou isso aí uma representação criminal do Silvio Almeida diretamente, né, por racismo contra ele, baseado no que foi dito na soma, né, do que foi dito no podcast, mais essa publicação do Gayer. E aí, por isso, o Gayer virou réu por racismo num processo que tá correndo lá no STF. Sobre a questão de ditadura que o Gayer falou, primeiro que assim, é um absurdo os caras que apoiaram o golpe de Estado aqui no Brasil falarem de ditadura, né, que país na África é ditadura, tá? É o fim da picada. Mas eu coloco aqui essa reportagem de hoje, tá? Trump acusa CNN e MSNBC de serem emissoras ilegais. O presidente Donald Trump fez um ataque à mídia na noite dessa sexta-feira, dia 14 de março, que se tornou o assunto mais falado das redes sociais nos Estados Unidos. Trump classificou como ilegais e corruptos os veículos de comunicação que fazem críticas ao seu governo. Gayer, isso aqui tem um cheiro de ditadura, hein? Olha só, e se você pega aquela questão do estudante palestino que foi preso, né, estudante de Colômbia que foi preso, por mais que ele advogasse ali uma linha, que é a linha do Hamas, ou seja, qual que é? É a linha de exterminar os judeus daquela região.
tá? Acabar com o Estado judeu ali e tal. Inclusive o slogan é esse, né? Do rio ao mar, Palestina vai ser... Do rio ao mar o quê? Do rio Jordão ao mar Mediterrâneo. Então, é limpar Israel do mar. É a linha do Hamas. É a linha de exterminar os judeus. Não é uma linha de criar 2 estados. Por mais que seja deletéria e seja radical, fundamentalista, todos os atributos mais negativos possíveis, né? Essa linha de pensamento desse sujeito. Afinal, a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que diz sobre liberdade de expressão, não é absoluta, não pode até slogan nazista lá nos Estados Unidos e as pessoas não são presas. Então por que o Trump tá deportando esse sujeito que tinha green card, hein? Tinha green card, em função das declarações que ele fez. Então cheira a ditadura também, né, Gaia? Isso aqui. Então eu vou até colocar uma fala do Guga Chakra sobre isso. É uma clara violação da liberdade de expressão, como o Felipe Coelho falou agora, da primeira emenda da Constituição americana, que garante liberdade de expressão, liberdade religiosa e liberdade de expressão. As pessoas nos Estados Unidos, não interessa o status imigratório da pessoa, se ela é cidadã americana, se ela tem um green card, residente permanente, se ela tem um visto de estudante ou de trabalho, ou até se ela esteja legal nos Estados Unidos. Ela tem o direito à liberdade de expressão, ter opinião sobre as coisas. Então, isso é garantido. O que aconteceu? O Mahmoud foi preso por exercer o direito dele de se expressar. Quer dizer, a decisão de prendê-lo pelo ICE, né, que é a Polícia Migratória, claramente viola a primeira emenda da Constituição. Mais grave, ele é preso pelo ICE sendo um portador do green card, da residência permanente, sem ter tido processo, sem ter cometido crime algum. Mesmo assim, ele é preso nesse momento. O que acontece agora, Trali? Muitas pessoas, por exemplo, se tiver uma manifestação na NYU, que é a Universidade de Nova York, na Colômbia, na Harvard, em Chicago, muitos estudantes que estão com visto, estudantes estrangeiros com visto de estudante, ou mesmo que tenham o green card, qualquer um que não seja cidadão, passa a ter medo de se manifestar. Logo, eles não acreditam mais na primeira emenda da Constituição americana. Eles não acreditam que são protegidos pela primeira emenda da Constituição americana a partir de agora. Quer dizer, isso leva a crer que muitas pessoas já encaram como algo mais autoritário nos Estados Unidos, não como uma democracia como sempre foi, que elas tinham certeza que elas poderiam se manifestar. Eu estudei na mesma escola que o Mahmoud Trali, na School of International and Public Affairs da Columbia University aqui em Nova York. Na época que eu estudei, era a guerra do Iraque. Estudantes estrangeiros e americanos protestavam contra o governo Bush e contra a guerra do Iraque. Absolutamente nenhum foi preso, deportado, nem sequer suspenso da universidade. Quer dizer, amigos, para fechar, eu queria dizer que você, com o seu celular, você pode ganhar uma boa renda trabalhando de casa. Tem muita gente aí tirando R$1.500, R$2.000, R$3.000 de renda extra todos os meses, trabalhando de casa, usando apenas o próprio celular. Hoje, pela internet, nós temos várias plataformas sérias, tá? Não é bet, não é casa de aposta, não é nada disso. Então é o seguinte, caso você tenha interesse, tá aqui embaixo do vídeo, logo que tem a descrição ali, o link da renda extra, você clica ali e aí você vai falar diretamente com o Clayson, né? O Clayson aqui, que também é youtuber, e ali você vai ter todos os detalhes dessa oportunidade. Pessoal, então é isso, né? Eu fecho agora e volto numa próxima oportunidade.